Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou retomar uma temática a qual eu tenho me dedicado e feito até alguns vídeos, que é a temática da dívida pública e da soberania financeira. E a minha abordagem ela é filosófica e também de uma perspectiva de administração pública. É diferente da perspectiva dos economistas, né? E é um assunto interdisciplinar, porque, como eu já disse em outras ocasiões, eu entendo que o dinheiro é um fenômeno sociológico. O dinheiro, a natureza do dinheiro é social, né? Não existe uma natureza imutável, abstrata do dinheiro. O dinheiro é uma realidade social que depende do uso, das funções que a sociedade relaciona com o uso do dinheiro. O uso do dinheiro ele está dando suporte a relações sociais, relações humanas, né? Isso implica que ao longo do tempo a função do dinheiro pode mudar e muda, né? A própria natureza do dinheiro é mutável, né, de acordo com o processo histórico social. E em relação ao conceito de dívida pública, eu acredito que uma série de esclarecimentos são necessários aqui, tá? Assim como a Maria Fatorelli, minha abordagem é do ponto de vista da administração, não da economia, não da macroeconomia. E eu concordo em linhas gerais com as intenções dela, mas eu discordo das conclusões que ela tira e da abordagem que ela faz, tá? Então eu acho importante esclarecer que quando se fala em dívida, tem que falar quem é o devedor e quem é o credor, certo? O conceito de dívida pública é absurdo, porque ele literalmente seria que o povo deve, né, para alguém. Pessoas que não contraíram essa dívida, quer dizer, por exemplo, né, você tem. Vamos pensar num exemplo mais simples da vida diária, né? Se um pai de família contrai uma dívida e falece, os filhos têm que pagar a dívida, né? A gente vê nos filmes lá da Coreia que lá é assim, né? Ou era assim, né? Porque isso me parece ser ilegal, mas os agiotas, né, cobram dos filhos dos devedores, quando esses devedores morrem, os agiotas cobram a dívida dos filhos. Mas isso não tem fundamento filosófico, né? Porque a dívida é um contrato e quem só pode ser cobrado quem firmou o contrato, quem assinou ali, né, um documento, né, de que tem a dívida, né? Você não pode cobrar uma dívida de quem não tem nada a ver é, que não tem nada a ver com o contrato, né? Certo? Então, quando se fala de dívida pública, na verdade está se falando é dívida do Estado, né? Dívida do Estado, o Estado é o devedor e quem que é credor? O credor são aquelas pessoas que emprestaram dinheiro para o Estado, né? E por que acontece isso? Né, aí vem a relação entre soberania financeira do Estado e dívida do Estado. Por que o Estado toma empréstimos com investidores, bancos, né, com instituições financeiras em geral, né? Porque não é soberano para emitir o dinheiro chamado de varejo, né? Então, primeira observação, né? Todo Estado que tem uma dívida pública não é soberano para emitir a moeda que usa nos seus gastos e investimentos, né? Parece óbvio isso, mas eu cheguei a essa conclusão depois de pensar muito sobre o assunto, né? E aí vem a pergunta que ninguém faz e que deveria ser feita. Acho que a primeira pergunta que deveria ser feita é essa, né? Por que um Estado que é soberano sobre um território, que pode coletar impostos, né? Pode imprimir uma política monetária, tem ferramentas, né? Tem instituições, bancos públicos, né? Tem várias instituições, por que o Estado não emite a moeda que o povo usa, né? Esclarecendo para quem não conhece a legislação, né? O Estado
no passado, no início do século XX, ele imprimia o dinheiro que o povo usa, era o papel moeda, né? Só que muitos estados abusaram da emissão de papel moeda, gerando hiperinflação. Então, a própria sociedade criou mecanismos para controlar a emissão de dinheiro pelo Estado soberano, politicamente soberano. E então, hoje em dia, né, as pesquisas empíricas mostram que quem emite o dinheiro que o povo usa, chamado moeda de varejo, né, são os bancos. Tá? No Brasil, paradoxalmente, são bancos públicos, mas que são públicos, mas não têm uma função pública, né? De prover dinheiro para o povo. Não, esses bancos, eles fazem parte de um sistema financeiro que inclui os bancos privados, inclui principalmente grandes conglomerados que fazem a gestão do grosso do capital internacionalmente, né? Não é uma questão só mais nacional. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não conheço a fundo, tá? Eu sei que o Estado brasileiro e muitos outros estados nacionais não emitem moeda de varejo. Eles emitem reserva, emitem títulos que são convertidos em reservas por um banco central. Essas reservas são leiloadas e são adquiridas por investidores, instituições financeiras, principalmente privadas, né, os grandes bancos privados internacionais e fundos, né, de investimento internacional. Eles adquirem os títulos, né, mediante o pagamento de juros pelo Estado, através do seu Banco Central e do Tesouro. Quer dizer, em outras palavras, né, vai emitir mais título para produzir mais reserva para pagar juros, certo? E isso gera dívida pública. Por que gera dívida pública? Né? Essa altura do campeonato já deve ter ficado claro. Gera dívida pública porque o Estado tem que pagar, por exemplo, o funcionalismo, pagar, aqui no Brasil, Bolsa Família, pagar as aposentadorias de de funcionários públicos, etc. O Estado tem que fazer uma série de pagamentos, gastos, né? E o Estado não pode emitir a moeda e pagar isso com reservas. Não, a Constituição Federal impede. O Estado tem que, Constituição Federal brasileira, que nesse aspecto copiou a americana, assim como muitos países copiaram. O que o Estado tem que fazer? Ele tem que emitir títulos, leiloar e pagar juros para quem comprar os títulos. E ao vender os títulos, o Estado capta, né, a moeda de varejo, aqui no Brasil o real, para pagar suas contas, para pagar, né, o funcionalismo, para pagar a aposentadoria, para pagar tudo aquilo, todo tipo de investimento, obra pública e salários de parlamentares, de juízes e tudo mais, né? Então, é assim que funciona, para quem não sabe, né? O Estado não pode emitir moeda de varejo, ou seja, moeda de uso pelo povo, né? E essa moeda não é só papel, tá? É moeda que é hoje em dia, né? A moeda, a própria moeda de varejo já está com uma dimensão digital, né? Já existe um sistema de pagamentos interbancários em que um determinado valor é transacionado, por exemplo, pelo Pix, ou uma transferência entre bancos, ou pessoa física e pessoa jurídica, né? Sem a necessidade de papel moeda, ou moeda metálica, ou ouro ou prata, né? Isso tudo já não é mais necessário. Tem movimentos aí internacionais de voltar para o ouro, né, como uma garantia do valor do dinheiro, né? Mas isso aí é real, mas é praticamente impossível você cobrir todos os valores circulantes com ouro, né? Teria que ter uma quantidade de ouro muito grande, né?
Bem, nós estamos numa fase agora do dinheiro digital, né? Esse que é usado pela maioria do povo. Só que esse dinheiro digital, ele existe por emissões no sistema interbancário, né? Então, quando os bancos fazem empréstimos, eles emitem esse dinheiro, essa moeda de varejo, né? E então eles têm como garantia desses empréstimos geralmente imóveis, né? Bens imóveis ou móveis dos credores dos bancos, né? E para fazer esses empréstimos, que é o modo como se coloca dinheiro em circulação, né? Moeda de varejo numa sociedade, os bancos, pela lei, precisam adquirir reservas do Banco Central, reservas que estão lastreadas em títulos do Tesouro, né? E então essas reservas servem de garantia, né, para a saúde financeira dessas instituições privadas, caso haja uma crise, que as pessoas não consigam mais pagar os seus empréstimos, né? Então o banco teria essas reservas como garantia. Só que os bancos são obrigados a comprar essas reservas, mas existe um acordo implícito, né, de que o Estado paga juros aos bancos para comprar as reservas que os bancos são obrigados a comprar, né? Por que o Estado paga juros? Porque o Estado precisa de moeda de varejo para pagar suas contas, né? Então, aí que se gera a chamada dívida pública, uma dívida do Estado para constituições que emitem moeda de varejo, né? E que o Estado precisa captar essa moeda de varejo para pagar suas contas. Agora, se o Estado puder emitir moeda de varejo e com ela pagar suas contas, vai desaparecer a dívida pública, né? Então essa é a mensagem principal que eu tenho tentado trazer, né? Eu sei que muita gente acha isso um absurdo, mas já foi assim no passado, só que gerou uma série de distorções. Quando o Estado emitia papel moeda e pagava suas contas com aquele papel moeda que ele mesmo emitia, né? Existia isso. Isso é soberania financeira. Você poder emitir a própria moeda e com ela pagar suas contas, né? O Estado, né? Só o Estado poderia fazer isso em princípio, embora hoje em dia, né, ativos como o Bitcoin, eles são gerados sem nenhuma participação do Estado, e nenhuma garantia do Estado, por isso que é de risco, né? O Bitcoin é uma moeda é um ativo de risco porque não é garantido pelo Estado, né? O Estado pode garantir por quê? Porque ele pode coletar impostos, taxas, ele pode exercer uma política monetária sobre o seu território, então é uma garantia, né? Aí vem a grande pergunta, né? Por que o Estado não emite uma moeda de varejo, assim se tornando realmente soberano e acabando eliminando a dívida pública? Não precisaria mais captar moeda de varejo com instituições financeiras, né, privadas, que no Brasil paradoxalmente inclui os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, né, que fazem empréstimos e com isso emitem moeda de varejo. Então por que o Estado não faz isso? Acaba com essa confusão toda de dívida pública. Porque a resposta é simples, porque no passado isso foi mal usado. Então a sociedade criou um sistema financeiro que impede o Estado de emitir moeda de varejo, né? Agora, na época digital, é possível que um Estado emita moeda de varejo e faça investimentos produtivos, né, gerando riqueza, induzindo a geração de riqueza pelo povo auto-organizado, né? É possível isso, né? Quando emitia papel moeda, não era possível. Porque se você emite papel moeda, ela começa a circular, o Estado não tem mais controle de onde vai parar essa papel moeda e a velocidade que ela vai circular na sociedade não tem controle. Então havia um risco sério de hiperinflação com abuso na emissão de papel moeda. Havia sim, mas a mensagem boa que eu quero trazer é que hoje em dia isso aí pode ser evitado. O Estado pode ser soberano, emitir moeda de varejo para pagar suas contas, fazer investimentos produtivos e controlar digitalmente
a circulação dessa moeda de varejo, né, que seria chamada moeda digital do Banco Central, que aqui no Brasil está sendo chamada de Drex, né, de modo que não gere inflação nem gere distorções, como, né, a concentração extrema da riqueza, né? Pelo contrário, pode haver uma gestão financeira do Estado federal para que essa moeda de varejo que ele emite seja distribuída de modo mais igualitário, né? Reduzindo a desigualdade, pelo menos a desigualdade financeira, né? Essa é a mensagem que eu tenho trazido já há mais de 5 anos, né? Que está no nosso livro, Princípios de Governança, e que eu trago de novo nesse vídeo, tá? Isso é possível. É claro que isso vai requerer, né, uma rede de informação que possibilite uma comunicação direta entre o povo e os governantes, para que essa nova função do dinheiro ela se realize a contento, para evitar que haja aproveitadores, né, pessoas levianas que usem esse sistema para enriquecimento próprio, né? Esse sistema tem que ter uma vigilância grande para que isso funcione, para gerar o chamado jogo de soma positivo, né? Que é essa emissão de moeda de varejo pelo Estado e a distribuição igualitária, equitativa entre a população, para que isso não gere distorções, que isso não gere inflação, que isso não gere oportunidades dos aproveitadores, né, acumularem riqueza, né? Por que é possível isso? Porque essa moeda, ela, por exemplo, ela pode ser deletada, né? Se o Estado detecta que está havendo um uso, por exemplo, né, para tráfico de drogas ilícitas, né, essa moeda pode ser apagada no sistema. Então, quem receber um pagamento de drogas ilícitas com a moeda digital do Banco Central, né, essa pessoa, de repente, esse valor que está na conta dela, porque essa conta ficaria lá no Banco Central, né, ou no sistema interbancário. Se o Banco Central deleta aquela entrada, aquele código daquele valor, a pessoa não consegue mais resgatar, usar a pessoa perde o dinheiro, né? Isso tem riscos, é claro, né? Risco de um governante que não tenha ética, né? De usar isso para manipular as pessoas, tem esse risco. Então, por isso, precisa de um sistema democrático de informação para que haja um controle popular sobre esse sistema financeiro, né? Agora eu vou chegar no desfecho, tá? Que é uma ideia que eu tenho, o Jackson Sionek também tem. É uma ideia radical, mas eu acho que é o futuro da humanidade. Vocês me desculpem, eu acho, por minha arrogância de dizer uma coisa dessa, mas eu acho que o socialismo, o comunismo, tudo isso falhou porque não usou essa ideia. Qual que é a ideia? A ideia é que toda emissão de moeda de varejo pelo Estado seja igualmente distribuída por todas as pessoas vivas daquele país. Então, se o Estado Federal Brasileiro emitir 1 trilhão, esse 1 trilhão deve ser dividido pela população do país e cada pessoa receber a sua cota, como se fossem acionistas, tá? Eu não digo que o Estado seria uma sociedade de ações, porque isso seria um certo abuso de linguagem, mas poderia pensar assim, né? Todo dinheiro novo, entre aspas, né? Toda emissão seria... todas as pessoas teriam uma conta no Banco Central. Então, quando o Estado emitisse qualquer valor, se emitisse 1 centavo, aí já é um pouco absurdo, mas se emitisse 200 milhões de centavos, né, 300 milhões de centavos, cada pessoa receberia 1 centavo. Seria vedado, proibido para o Estado emitir para
particulares. Só poderia emitir para o povo. Isso sim seria o que a gente pode chamar de socialismo financeiro democrático. Socialismo democrático financeiro. Toda emissão deve ser distribuída igualmente, em mesmas quantidades de dinheiro para todas as pessoas, seja criança, idoso, a pessoa está viva, né? Quando o Estado emite, o dinheiro vai para todos igualmente. Isso sim possibilitaria reduzir a desigualdade, compensar as injustiças que ocorrem ao longo do tempo na sociedade, né? Entre gerações, né? Pessoas que foram escravizadas, exploradas, injustiçadas, né? Isso seria uma forma de recompensar os seus descendentes, né? Então, toda emissão seria distribuída igualmente para todos, né? E isso passaria, talvez, né, pelo que se chama de renda básica universal, só que não seria um valor fixo, né? Essa é uma ideia interessante do Jackson Sionek, né? Porque o valor que as pessoas receberiam pode ser até diariamente ou mensalmente, né? Depende do desempenho do país. Então as pessoas aí sim seriam patriotas, seriam pessoas defensoras do país, porque esse rendimento que elas teriam, né? Do Estado, né? Das ações do Estado, dependeria da situação da economia do país, porque não pode ficar emitindo no vazio, né? O dinheiro circulante tem que corresponder à riqueza que a sociedade gera, né? Isso é um dos princípios de administração pública, da administração, né, das contas públicas. Você não pode emitir dinheiro em excesso, isso gera inflação. Se esse dinheiro é colocado em circulação e vai cair, vai ser acumulado nas mãos de investidores inescrupulosos, isso vai gerar inflação. Eles vão manipular os preços para ter mais lucro. Então isso não pode acontecer, né? Tem que haver mecanismos de administração pública para fazer com que esse dinheiro que o Estado gera seja proporcional à riqueza existente e que seja distribuído de um modo igualitário para todas as pessoas vivas, né? E todas elas com uma conta no Banco Central na qual elas recebem esse valor. E junto com isso um sistema de interação entre governantes e povo para detectar problemas que o povo tem, distorções, evitar distorções nesse sistema, né? Quando houver algum empréstimo para alguma obra pública, algum empreendimento de interesse social, né, que haja uma comprovação que o dinheiro foi bem usado. Então precisa de haver comunicação, interação entre as pessoas, todas as pessoas do país que estão recebendo o dinheiro e o Estado. Então eu acredito que se a humanidade quiser sobreviver e enfrentar seus grandes problemas, tem que seguir esse caminho. O nome que a gente pode dar para isso, eu falei aqui socialismo financeiro, mas também seria uma democracia financeira, né? Uma democracia econômica, né? Uma democracia sociocrática, né? Porque não é o socialismo chamado socialismo real, não é o socialismo que havia na antiga União Soviética, não é outra coisa, completamente diferente. Tem propriedade privada, tem economia de mercado, só que o dinheiro seria distribuído de modo mais igualitário na sociedade, dando mais oportunidade para todo mundo, né? Evitando que uma pessoa explore a outra, certo? Então, assim, eu estou vendo um monte de situações difíceis que a humanidade está enfrentando, né? E eu vejo esse horizonte de possibilidade, né? Isso, é claro, depende da gente tomar consciência, da gente trabalhar para que isso se torne uma realidade, né? O que eu chamei de socialismo financeiro, uma democracia financeira, democracia econômica, sociocrática. Sociocrática por quê? Porque as pessoas seriam valorizadas dentro da sociedade, né? E também contribuiriam para a sociedade melhorar, né? As pessoas recebendo, cada uma delas, a sua cota, né? do dinheiro emitido pelo Estado, elas também teriam interesse que a sociedade prospere, que haja desenvolvimento, que haja progresso, para elas receberem mais. Porque
o que as pessoas receberiam nessa conta, né, é proporcional ao desempenho da sociedade, da economia como um todo. Né? Certo, gente? Então essa é a minha mensagem. Um abraço para todos.